Alô, alô! Sábado, dia 23 de outubro de 2021. Um ano de live no Instagram, um ano de entrevistas com amigos, amigas, com gente que passou pela minha vida, que continua na minha vida. Exatamente há um ano, dia 23 de outubro de 2020, que por ocasião caiu numa sexta-feira, eu comecei esse programa de entrevistas no Instagram. Lá naquela ocasião foi em outro canal, depois é que eu passei para o meu canal pessoal. Mas todas as entrevistas estão reunidas no meu canal do YouTube, lá no canal Gustavo Acioli. Então, quem quiser assistir as entrevistas todas, desde a primeira que foi com meu amigo, meu irmão, ator de dois filmes que eu dirigi, Paulo Tiffenthaler, até até agora, até até sei lá quando. Então é isso. É... Isso aqui já é um refresh, que eu já tinha começado a live e tive que interromper por questões técnicas, estava sem som. E então a gente já volta. Ah, lembrei. Então eu comecei a live com um brinde. Quero oferecer um brinde a um ano de programa. Quem estiver aí almoçando já com a sua cervejinha, né? Não sei se o Rodrigo Fonseca, que vai assumir aqui o papel de Gustavo Acioli para entrevistar o Gustavo Acioli, né? Se o Rodrigo já tem um mezinho lá também com ele. E daí vai ser um papo. Ah lá, o Rodrigo Fonseca chegou. Vamos, agora vai funcionar. Agora foi. Agora você me ouve? Eu tô te. Fala, Gustavo. Tá conseguindo me escutar? Ué, eu tô com o áudio aqui ligado. Você tá me ouvindo agora? É, porque eu entrei normal aqui. Você tá me ouvindo agora? É que eu não ouço você. Fala aí. Alô? Saiu? Rodrigo? Rodrigo, pode voltar que eu descobri o que estava acontecendo. Eu tava com meu fone de ouvido ligado, Rodrigo, no o Bluetooth. Então eu tava sem som mesmo, que o aparelhinho tá lá no meu quarto. Ai, agora eu tô. Agora tá normal, não tá, Rodrigo? É que eu tô nervoso, pessoal. Eu tô nervoso de ser eu o entrevistado, tô nervoso de fazer essa mise-en-scène aqui.
Tô nervoso, tá comemorando um ano de canal. Foi meu aniversário na segunda-feira também. E aí, vamos voltar, Rodrigo? Será que agora vai? Ah, agora foi, cara. Era o meu Ah, fone de ouvido, cara, que tava ligado. então tá, beleza. Gente, eu tô vendo um monte de gente conhecida aqui, Vivi Ferreira, tô vendo mó galera querida aqui. Mó barato. Gustavo, antes de mais nada, feliz aniversário pra você! Obrigado, obrigado, pô. Porque foi um tal de gente me mandando pergunta, de gente me procurando pra falar de você. Que É, maravilha. que muita gente mandou as questões aqui por escrito, né? Mandou as questões por WhatsApp. Galera, assim, se eu só falar uma coisa rápida pra vocês, assim, eu sou amigo do Gustavo, tenho a honra de ser amigo do Gustavo há muitos anos, assim. A gente se conheceu ainda na época do Nada a Declarar. Eu Isso. conheci o Gustavo em Brasília. E assim, o Gustavo faz parte, assim, a história dele eu acho que se confunde um pouco com a história da minha carreira. Eu devo muito isso a ele. A gente foi júri junto em Brasília, júri de seleção. Eu acompanhei o cinema dele lá, fazendo sucesso, sendo bem acolhido, assim. Então eu acho que um pouco que a gente vai contar é hoje aqui, acho que a partir da comemoração do aniversário dessa live, do aniversário dele, e eu acho que de tudo que a gente produz assim em busca de cinema brasileiro, é um pouco assim um cara que junta música, literatura agora, né? O primeiro romance dele. É um cara que é professor e é um cara que escreve muito bem. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Gustavo, obrigado por essa honra aqui de estar com você. Muito legal. Agradeço, cara, essa tua disponibilidade A de estar nossa comigo live, sempre que foi eu, um que eu imã de peço. choro. Então, A né? primeira live foi um sucesso, né? Você sabe, né? Pois é. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Vou sintetizar uma coisa que vários amigos e amigas suas me perguntaram, assim. Cara, assim, o que que é viver de cinema no Brasil? Assim, como é que você vê esse lugar de ser cineasta num país que está sucateando a cultura como ele está sucateando hoje? Rapaz, você sabe muito bem, né? Eu sou da classe média suburbana do Rio de Janeiro, né? Somos, né? É, isso. Somos da classe média suburbana. Daí, uma vez eu estava trabalhando com um produtor já falecido, Wilton Kaufman, Sim, e ele virou para mim, a gente era muito amigo, né? Daí ele virou para mim e começou a falar assim de uns outros cineastas mais antigos, assim, anteriores à nossa geração, que vieram de famílias mais abastadas. Um grande número deles veio de família mais abastada, tal. E daí o Wilton falava assim: Gustavo, ninguém de classe média é cineasta, Gustavo. Como é que você pode? Tá maluco, rapaz? Ninguém. Entendeu? O cara tem que ter alguma coisa na vida já para encarar isso, Gustavo. Não é possível. Entendeu? É uma situação, cara, porque ainda mais quando você quer ser independente, entendeu, Rodrigo? sim. Porque quando você quer fazer o que você quer, não tem dinheiro. Quando você quer ganhar dinheiro, você não pode fazer o que você quer, né? Então, é uma. E essa história de. É isso aí. E essa história de edital, entendeu? Então você. Ou de ficar apresentando projeto para distribuidora, né? Para quem tem o dinheiro, né? Então a quantidade de projetos que você tem que criar para que consiga emplacar um, sei lá, acho que é mais de 10 vezes, mais 20 vezes o número de projetos realizados para o número de projetos na gaveta, no papel. E você chega a perder a referência assim do que você quer da vida. Entende? Porque o artista precisa de uma. Ele precisa ter um ambiente assim que favoreça o desenvolvimento dele, né?
Então, se você Precisa ter segurança também, né? precisa ser um pouco querido, entende? Precisa ser um pouco querido. Então, se você pensa em fazer um tipo de filme e esse tipo de filme não consegue financiamento, ou não consegue distribuição, não consegue comercialização, você começa a procurar que outro tipo de filme eu tenho que fazer para poder estar fazendo filme. Então você não faz mais o que você quer, entende? Você já começa a entrar em crise de identidade. Os interregnos, poxa, eu fiquei 10 anos entre um longo e outro, né? Não é fácil. Logo depois do meu primeiro longa, eu fiquei 3 anos batalhando um roteiro que virou esse livro, que eu lancei esse ano. Daí desisti de fazer esse filme, escrevi outro roteiro. No primeiro edital que eu entrei com um roteiro novo, eu já ganhei o edital, mas o dinheiro não era suficiente para fazer o filme. Daí eu fiquei batalhando mais dinheiro para poder fazer o filme, e os anos foram se passando a ponto da gente chegar naquele momento em que eu teria que ou fazer o filme ou devolver o dinheiro. E daí eu peguei um empréstimo na Caixa Econômica Federal para poder ter dinheiro para filmar, para pelo menos filmar e jogar o problema para diante. E essa história é recorrente no cinema brasileiro. Toda a geração anterior a mim fez isso. Sim. Em muitos momentos, né? Então é assim que a gente leva. O Gustavo, agora deixa. Eu acho que tem muita gente aqui que eu tô reconhecendo, assim, amigas e amigos aqui, que é de subúrbio, que é de periferia. Fala só um pouco de uma coisa. Você contou essa coisa que é, assim, da mesma maneira que você ouviu isso. Eu, quando estava na. A gente estudou na mesma universidade, né? Nós dois somos frutos do ensino público brasileiro, né? Eu estudei na UFRJ, você também, nós fizemos eco. E eu me lembro que eu tinha um professor que uma vez virou para mim e falou assim: você não pode fazer trabalho sobre cinema porque você é filho de quitandeiro do subúrbio. Então você nunca vai fazer cinema. Uma coisa que eu queria entender qual é o seu subúrbio, assim, da onde que você vem, qual é o bairro, qual é o Rio de Janeiro em que você cresceu. Então, eu me criei num bairro chamado Riachuelo, que é um bairro pequenininho. Depois do Maracanã, tem Maracanã, São Francisco Xavier, Rocha, Riachuelo, as estações de trem, né? Eu me criei no Riachuelo. Mas a minha família, por parte de mãe, tá toda em Bento Ribeiro. Os meus avós, a minha família por parte de pai, meu pai é criado em Campo Grande e depois os meus avós foram morar em Pilares. E eu estudava no Meyer, no Colégio Metropolitano, mas a minha família frequentava um centro espírita kardecista em Bento Ribeiro. É que é um centro dos mais importantes do Rio de Janeiro. Leon Denis, isso. Então, eu criei uma rede de amigos ali naquele entorno de Marechal Hermes, Realengo, Guadalupe, Campinho, Madureira, Bangu, Vaz Lobo, Cascadura, né? Valqueire, Praça Seca. Essa é uma área que eu circulei bastante, além de circular ali com os meus amigos do Meyer, né? Eu estudei na Escola Técnica Federal de Química, que fica em São Cristóvão, ali, né? Perto do Maracanã também. Que também a maior parte da galera era ou da Baixada do Fluminense ou do subúrbio do Rio de Janeiro. E como eu gosto muito de circular, em algum momento eu resolvi, em vez de fazer curso de inglês no Meyer, eu resolvi fazer curso de inglês na Praça Sans Penha, só para poder frequentar a Praça Sans Penha, entendeu? Então eu também criei toda uma rede de relações de amigos da Tijuca e no entorno da Legal. Tijuca, porque eu queria também explorar a Tijuca, entendeu? Então eu sou um suburbano assim que eu De conheço respeito. bem o mapa, cara. Eu estou falando com você aqui da Penha, olhando para a igreja que está aqui na minha janela, olhando para o livro que é a tradução, acho que, do teu roteiro. Eu tive a honra de exibir o teu filme, esse teu filme, Mulheres do Poder, na mostra ali de Cinemúsica em Conservatória. Foi um honrado aqui, foi uma sessão linda, num sábado à noite, assim, super emocionante. Agora, Gustavo, deixa eu te fazer uma pergunta.
A gente está aqui num papo com o Gustavo, mas existe uma outra figura em você que é o Buda. Quem é Isso. o Buda e onde o Buda surgiu? Cara, eu fiz Escola Técnica de Química, Federal de Química, né? Que é uma das coisas mais importantes que me aconteceram na vida. Era uma escola maravilhosa, professores maravilhosos, alunos maravilhosos, era uma comunidade assim. Para você ter uma ideia, eu sempre dou esse exemplo. Era uma escola pública que não tinha uma pichação na parede, porque as pessoas todas amavam a escola. Os professores, quase a maioria dos professores eram ex-alunos e eles conseguiam transmitir essa ideia de transmissão de geração para geração do amor à escola, sabe? E era uma escola que funcionava ainda relativamente bem no final dos anos 80, apesar da falta de dinheiro daquela época. Mas, e daí, quando eu entrei na escola, todo mundo, na minha turma pelo menos, todo mundo ganhou um apelido, quase todo mundo. Alguns não ganharam. O Jacinto não ganhou apelido porque ele já se chamava Jacinto. O Enio não ganhou apelido porque ele já se chamava Enio, entendeu? Mas os outros que tinham um nome um pouquinho mais normal ganhavam apelido. E daí eu era gordinho, com esse olhinho puxado, assim, me chamaram de Buda. E eu já era cantor e compositor, cara. Assim, eu comecei a compor com 8 anos de idade, claro que eram canções, né, com a infantilidade, com a ingenuidade de uma criança, mas eu me apeguei a esse fato, a esse ofício, a esse talento, e fui aprender violão para poder compor, e continuei compondo. Então, quando eu estava com 15 anos, que foi quando eu entrei na escola, eu estava decidido que eu seria um cantor e compositor na vida. E eu achei que Buda era assim como tinha Lobão, Cazuza, eu achei que Buda era um nome mais legal do que Gustavo Ascioli, entendeu? E daí eu gostei e me sentia bem quando o pessoal me chamava de Buda, assim, e adotei. Adotei durante muitos anos, o meu nome artístico foi Buda. Quando eu resolvi fazer cinema, daí eu achei que eu precisava ter uma dupla personalidade, porque não dava para assinar Buda como diretor, entendeu? Muito bom, muito bom. Cara, assim, é curioso porque a gente está falando desses seus ofícios. Eu queria começar a colocar as perguntas, que muita gente mandou aqui, mas eu queria ler só um negócio aqui antes é, sobre você, que eu acho importante, que é o seguinte: o Correio da Manhã deu uma matéria com você que ele define você assim. Na cena musical carioca, o disco Eu, Camelô de Mim virou uma jukebox de ironias e poéticas ligados ao modo de viver no Rio de Janeiro, embalados na voz aveludada de Gustavo Ascioli, cantor e compositor que, paralelamente às suas melodias, construiu uma sólida carreira como realizador no audiovisual. Na TV, a série O Negro no Futebol Brasileiro conta com sua potência criativa, também testada e aprovada em filmes como Nada a Declarar, de 2003, e Incuráveis, que foi o primeiro longa em competição no Festival de Brasília em 2005. Sessão essa que terminou numa ovação para Fernando Eiras e Dira Paz. Não bastasse a música, a TV e o cinema, a Scioli agora arrumou um espaço de expressão digital para si como entrevistador, conduzindo animadas conversas todos os sábados, às 11, este sábado a 1 hora, na página @Coro na Quarentena no Instagram. E para não dizer que ele não joga nas 11, ele ainda investe na literatura e lançou recentemente. Para mim, travou. Se desgarrar da dimensão mítica dessa história, desse episódio fundador aí do nosso imaginário. Gustavo, assim, essa tua definição aí, que é quase uma sinopse, né? Eu queria te perguntar, quando é que entra essa faceta, e como tem entrado essa tua faceta entrevistador? Que você virou aqui você virou um Pedro Bial online aqui nesse teu espaço. Como é que está sendo essa vivência para você aí?
Cara, eu vou te contar que quando eu vi o Jô Soares começando o programa dele, foi que 87 que ele começou lá no SBT. 37, é. É, eu queria fazer aquilo. Eu sabia que eu queria fazer aquilo na vida. Entende? A Marília Gabriela também no Cara a Cara. Eu assistia. E o Goulart de Andrade eu não fazia programa de entrevista, né? Mas eu já quis ser o Goulart de É, Andrade, já quis mas ser. aquilo era divertido pra burro. Agora eu não tenho mais essa bossa, assim. Mas especialmente o Jô Soares, cara, eu queria fazer aquilo. E daí eu comecei na vida, nos papos da vida, eu entrevisto as pessoas desde aquela época, desde os. Quantos anos eu tinha? 16? 15? 15 para 16 anos, sei lá. Eu entrevisto as pessoas sempre, eu tenho essa prática, entendeu? Porque eu gosto das pessoas, eu gosto de saber a história das pessoas, gosto de saber sobre o meu país, então eu gosto do testemunho dos mais velhos, gosto de saber como era, o que aconteceu, como é que ele enxergou aquilo naquela época, entendeu? Então esse treino de entrevistar eu dei a mim mesmo, informalmente, na vida, fora das câmeras. E daí tive a sorte, antes de fazer esse programa, eu tive a sorte de fazer duas séries onde eu era um entrevistador, né, cara? Eu fiz a série Seleção Brasileira Paixão de um Povo, que eram 10 episódios de 1 hora, que é coisa pra caramba. Que eu, além de historiadores e jornalistas, tal, eu entrevistei muitos dos meus ídolos do futebol. E depois fiz a série O Negro no Sol Brasileiro. A mesma coisa era menor, 4 episódios de 1 hora, mas também entrevistei um monte de gente bacana, um monte de ídolos também. Várias pessoas de monta, né, intelectualmente falando, e já estava realizando ali meu sonho de ser entrevistador, entendeu? E nunca tinha, e ficava pensando assim, pô, quando é que eu vou um dia ter uma chance na televisão, né? Quando é que eu vou cavar uma oportunidade para mim? Mas não precisa, cara, Agora é entendeu? mais do que nunca, né? Não precisa, a gente tem isso aqui, cara, né? Pois é. Daí eu falei assim, eu vou entrevistar, sabe quem? Eu vou entrevistar meus amigos, minhas amigas, vou entrevistar quem eu conheço, entendeu? Que também é muita gente que também devia estar sendo entrevistada e não está sendo entrevistada também, Com certeza, com entendeu? certeza. Né? Então eu vou fazer esse trabalho aí, me divertir todo sábado. E tem divertido muita gente. Cara, muita gente mandou pergunta. Eu vou abrir aqui com a super atriz, que é a Suzana Ribeiro. A Suzana participou do Mulheres no Poder e ela foi entrevistada por você. Ela mandou uma pergunta aqui. Tem algo que está sempre. Quer dizer, ela é super brother, gosta muito de você. E ela perguntou aqui: tem algo que está sempre presente na sua direção? Ou melhor, qual é a sua obsessão? Legal, antes eu vou falar da Suzana um pouquinho, porque tem um episódio interessante com ela, porque eu chamei a Suzana para ir lá em casa, supostamente para fazer um teste, mas fazer teste com um grande ator é uma É, coisa muito, assim, delicada, muitas vezes eu não faço, né? Então eu fiquei, mas eu não conhecia muito bem a Suzana, assim, a gente tinha uma relação, né? A gente se conhecia, mas eu não tinha ainda. Então eu fiquei conversando com ela, tal, para sacar se era ela mesmo, só isso. E daí quando a gente terminou o papo, ela falou: mas e o teste? Não vou ler nada? Não, não, tá certo já, para mim já sei tudo que eu queria saber. muito Cara, bom. no cinema, a minha obsessão realmente é o trabalho dos atores, viu? É, eu gosto de contar história, eu gosto de decupar, gosto de fazer planos difíceis, gosto de fazer a montagem apurada, eu gosto de tudo isso. Mas o que eu gosto mais é de ver os atores em cena e ver os atores brilhando em cena, fazendo o melhor que eles podem, e felizes, à vontade. Isso me dá um prazer muito grande, cara. Cara, isso eu acho que dialoga com uma questão que muita gente perguntou aqui, que é essa tua.
essa tua questão afetiva, assim, ó. A Aline Rochedo, antropóloga e jornalista, ela fez uma pergunta legal aqui. Buscando um pouquinho quais são as influências afetivas para o seu desenvolvimento artístico, assim. Ela até fala assim, por eu ter uma relação afetiva com ele, com a Lara Pozobon, com os filhos, com as filhas, né, com as crianças de vocês, eu queria provocar o Gustavo perguntando. Eu sei que que o Gustavo e a Lara estimulam muito o Gigi Dante para as artes, Gigi Dante para as artes em geral. A Lara eu sei que recebeu muito estímulo. Como é que foi o estímulo que você recebeu na sua formação? Quais influências afetivas contribuíram para o seu desenvolvimento artístico? Aline, nota 10 a pergunta aqui. A Aline é amiga da Lara de infância e virou minha amiga também. A Aline e o Leandro, eles é um casal, e são jornalistas e são intelectuais. E a Aline depois ainda deu essa quebrada para voltar para a universidade fazer antropologia e fez doutorado agora em antropologia. Então a gente tem uma relação muito intensa assim de troca. Ela e o Leandro fizeram a introdução e as notas do livro do roteiro, né, Mulheres no Poder. Sim, sim, sim. E assim, eu acho que tem um fato central na minha vida, que é o fato do meu avô, pai do meu pai, apesar de nunca ter ido à escola, apesar de ter sido menino de rua nas praias do Recife, apesar de depois ele chegou a entrar para a Marinha através do aprendiz de marinheiro, mas ele foi expulso da Marinha porque ele fez a intentona comunista. Que legal. E daí, como um ex-marinheiro, ele foi operário, foi mestre de obras, trabalhou na construção civil. Quando eu era criança, ele era mestre de obras dos conjuntos habitacionais do Rio de Janeiro e tal. Esse meu avô que aprendeu a ler sozinho, ele aprendeu a ler copiando de jornal, assim, de alguma maneira ele conseguiu aprender a ler e escrever sozinho. Ele morreu quando eu tinha 9 anos, então não tive chance de perguntar para ele como que ele conseguiu fazer isso, mas ele nunca foi à escola. Esse meu avô, ele era escritor e era compositor. Ele lançou muitos livros, na raça também, às vezes com editora, às vezes sem editora. Ele escrevia música no festival da televisão, no MPB Shell, tal. Pedia para meu pai ajudar ele a gravar no banheiro a música, só cantava a melodia, né, porque ele não sabia tocar instrumento nenhum. Então esse avô é um mito na família, assim, né? Um homem que superou tantas coisas, tinha muita leitura, era um leitor voraz e conseguiu botar todos os filhos na universidade. E então acho que a existência do meu avô antes de mim criou na família um ambiente propício à minha existência, assim, né? Quando nos almoços de família eu era criança, 6 anos, 5 anos, tal, terminava o almoço, eu imitava o Sidney Magal. E daí meu avô, meus tios me davam um dinheirinho. Então eu já tinha esse prazer e meus primos ficavam morrendo de ciúme, né? Mas eu tinha esse prazer de fazer um showzinho e ser remunerado depois do almoço de domingo, cara. Então, eu não tinha como ser outra coisa na vida, cara. Não tinha. Os problemas, as dificuldades não são nada diante do que eu tinha que fazer. Eu não tinha como me enquadrar. Eu sou um animal selvagem, entendeu? Eu tinha que fazer isso mesmo que eu fiz. Que é meio tudo que eu quis fazer, eu consegui fazer. Que maneiro, cara. O Gustavo, você fala com muita paixão do teu avô, assim, né? E eu acho que eu sempre te vi nos festivais. Eu me lembro quando o Incuráveis passou, você sempre com a Lara, sempre com família junto, sempre andando em grupo. Mas eu queria que você me lembrasse uma história, cara. Uma vez a gente teve um longo papo, assim,
sobre vida, sobre carreira, que você me falou da importância da ECO na tua vida, da importância da faculdade pública na tua vida. Eu me lembro até de você falar, se eu não me engano, foi da Telênia Rio, que era a nossa professora lá na ECO. Eu lembro que você citava uma professora, não sei se foi ela. Me conta um pouquinho disso, assim, como é que a ECO foi importante para essa tua formação? Cara, a Eco, ela teve a função principal na minha vida de ser um banho de loja, sabe? Eu fiz escola técnica de química, então na escola técnica de química a gente teve 2 semestres só de história, um semestre só de geografia. Era muito voltado para o que tinha que fazer ali, né? Matemática, Sim. física, química. E eu sempre querendo, sempre com essa pulsão de ter alguma, assim, laivos de intelectualidade, né? Muito interessado por tudo, um espírito um pouco renascentista, né? Então, eu sempre gostei de todos os assuntos e sempre tentei ler um pouco de tudo, assim, até um problema meu de formação, que eu leio um pouquinho de tudo e não, né? Enfim, e a Eco foi o lugar perfeito, cara, porque eu até tinha amigos que falavam assim, o jornalista é aquele cara que sabe um pouco de tudo e não sabe nada, né? Em profundidade. Mas naquele momento era tudo que eu queria. Era dar uma pincelada em psicologia, uma pincelada em sociologia, antropologia, em o cafezeiro, que foi um marco na minha vida também, É, grande professor, cara. que botava a gente para escrever literatura, É, que para mim foi assim, eu devo muito a ele, de saber que teria um caminho mais adiante. Eu sabia que não era o momento ainda, que eu não estava preparado. Mas eu sabia que eu poderia um dia conseguir escrever um livro de literatura. E, e a galera, né, cara, conhecer os alunos da época foi uma coisa muito importante, né? A troca, né? Alunos muito inteligentes, né? Passar para comunicação na FRJ é muito difícil. sim, sim. Naquela época era medicina, odontologia e comunicação, se eu não me engano, assim. Era medicina, direito e comunicação. Sou dessa É, época. isso. Era isso. Então, é, mas eu só fiquei 2 anos e meio. Depois eu também tive que largar, viu? Depois eu- teve uma hora que a minha inquietação, a minha inquietude não estava dando mais conta de ficar lá seguindo o trilho, não. Eu tive que sair dos trilhos, Faz entendeu? bem. Tem uma pergunta perfeita nesse momento aqui, cara, que um amigo de infância teu, que é o Jorge Ailton, quero que você fale do Jorge Ailton pra gente. O Jorge Ailton manda assim, ó, Rocha, Meyer, Botafogo, Estados Unidos, Metropolitano, Federal de Química, UERJ, UF, UFRJ. O que faz o Gustavo se movimentar tanto? E qual a diferença do Gustavo, desse Gustavo inquieto e do Buda? Rapaz. Pois é, ainda tem que promover o grande encontro, né? Buda e Gustavo Olha. Sim, sim. Jorjão, cara, o Jorge é meu amigo de colégio mesmo, assim, né? De ginásio. O Jorge é um grande baixista, né? O Jorge é baixista do Lulu Santos hoje em dia, já há muitos anos, e tocou com a maior galera da MPB, da música brasileira pop, né? O Jorge, tem uma história boa do Jorge, que ele começou a tocar depois da gente. Depois, assim, né? No tempo de menino, 6 meses faz muita diferença, né? Você acha que é uma Lógico. eternidade, né? Eu comecei a tocar antes do Jorge, e mais alguns colegas começamos a tocar antes do Jorge, tal, fazer aula, não sei o quê, e o Jorge só conversando com a gente. E aí, como é que é? Tal, tá gostando, não tá gostando? Não sei o que, tal. De repente, cara, o Jorge aparece falando que também tá tocando baixo, já chegou tocando baixo já. E daí o Jorge já tava tocando pra caramba, assim. Ele não precisou de tempo pra nos alcançar, entendeu? E daí, quando ele pegava o violão, ele tocava violão também melhor que a gente. Mas você não tá aprendendo baixo? Ele, não, mas violão é normal. Tipo assim, pô, violão eu aprendo, né, só de ver. Então, foi um dos primeiros momentos que eu vi a diferença assim entre o talento verdadeiro, assim, o talento que vai te levar lá para cima,
E o talento como o meu, assim, do cara que consegue fazer as coisas, tal, daquela enganada, mas que não vai ser o top, né? Mas, cara, eu gosto de circular pra caramba. Eu tava lembrando, falando, contando pra minha filha, que tá começando a universidade agora. Já, Gustavo. Já, tá lá no Já? Porto, cara, na Universidade do Porto, fazendo arqueologia. Que maneiro, cara. Eu conto pra minha filha que eu sempre gostei de trocar de lugar na sala de aula. Vira e mexe, você sentava em outra cadeira, que é justamente para estar em outra região geográfica, conhecer outra galera, fazer trabalho de grupo com outra turma. Daí, de repente, eu dava um sumiço, ia lá para frente, daí eu saía do lado da frente, ia lá para trás, entendeu? Tinha um monte de meninas juntas num canto, eu ficava lá no meio das meninas só para ver o que estava acontecendo. Depois voltava pro fundão para zoar um pouco. Eu gostava disso, cara. Eu gosto disso. Então, Muito bom. eu circulo mesmo no recreio, eu nunca ficava assim com aquele grupinho. Tem gente que fica assim, todo recreio sai vai, desce e fica na mesma rodinha. Eu não, eu ficava dando mandada assim e me metia numa rodinha que eu tava achando interessante, entendeu? Eu gosto disso. Cara, a Maíra Graber, que é tua amiga aqui, e ela diz que é amiga do Buda, não é do Gustavo Isso. Ascioli. Ela fala um negócio, ela pergunta um negócio que tem tudo a ver com isso, cara, que é se você adormece uma faceta para despertar a outra. Como é que funciona essa coisa muito multiartista? A Maíra é minha irmã, né? A Maíra, eu conheci no tempo de faculdade, ela não fazia eco, ela fazia PUC, mas eu tive a felicidade, cara, de ter gente que fazia eco na época, que era muito amiga do pessoal que foi pra PUC. E essas turmas se encontraram. Então, essa minha turma de eco, uma galera da eco e uma galera da PUC, praticamente o pessoal virou a mesma turma ali na noite do Rio de Janeiro, sabe? Nas festas, nos passeios e tal. E a Maíra é dessa turma da PUC. E foi produtora da minha banda, Os Impossíveis. Enfim, parece que eu faço tudo ao mesmo tempo, mas eu não faço tudo ao mesmo tempo, não. Eu faço uma coisa de cada vez. Isso é angustiante. Mas é assim, eu não consigo compor e escrever um romance ao mesmo tempo. Ou eu estou compondo, ou eu estou no modo compositor, músico, ou eu estou no modo roteirista, ou eu estou no modo escritor. Entende? Eu não consigo fazer as coisas ao mesmo tempo, não. Eu faço uma coisa de cada vez, mas uma atrás da outra. Eu não consigo parar. Eu nunca consegui tirar férias na vida. Eu tiro. Eu quero descansar. No terceiro dia de bobeira, eu já estou com um projeto que eu não posso deixar de fazer e já começo a elaborar o projeto, entendeu? Entendi, entendi. Agora, deixa eu te fazer uma coisa. Essa questão da música, que todo mundo tá perguntando, cara, assim, eu já te vi cantar, já te vi tocar, tem o seu disco. Me fala um pouquinho dessa coisa da música, assim, qual é o teu foco na música mesmo, assim? Essa coisa multifacetada também se manifesta nos teus estilos? Assim, eu misturo bossa com rock, com samba, como é que é isso? Cara, só para fazer um paralelo, que você conhece meus filmes também, eu tenho 4 curtas e 2 longas, os 6 diferentes, né? Eu não repito, eu não consigo repetir. Cada filme é diferente do Sim, outro. sim, sim, sim. E a música, cara, se manifestou em mim muito novinho, né? Em algum momento, a música era muito forte no Brasil nos anos 80, né? Não sei como é que tá hoje, porque o mundo mudou muito, eu não acompanho tanto de perto, mas era muito presente, né? Tinha aqueles festivais e o movimento do rock, a MPB muito forte, né? Tinha muita música na televisão, né? Na minha infância, nos anos 70, 80. Eu conheci Altamiro Carrilho na televisão, conheci João Gilberto na televisão, né? Silvio Caldas, Elisete Cardoso, essas pessoas cantavam na Globo, né? Enfim. Então, de repente, cara, eu fiz uma melodia que eu não conhecia com uma letra inventada por mim, entende? Aconteceu isso. Eu produzi isso. E comecei a me esforçar para produzir mais vezes. E comecei a exercitar isso, a criar melodias com letra, por volta dos 8 anos de idade.
e me apeguei a isso e tive vários intervalos grandes em que eu não fazia isso, mas de uma certa forma eu levei isso durante esses 41 anos. É, eu tive problemas de identidade muito grande em termos musicais, porque eu comecei querendo fazer rock, eu tinha certeza que eu ia ser ainda ter uma banda de rock do panteão do rock brasileiro, entende? Aham, aham. 15 anos ali, na escola técnica, eu tinha certeza que a nossa banda, Quase Insanos, que era o Jorge Ailton de baixista, e o Bruno na guitarra, e o Júlio na bateria e tal. Eu tinha certeza que a nossa banda era uma questão de tempo da gente pegar essa onda. Só que essa onda morreu, cara. A onda do rock morreu. O Nelson Motta escreveu um artigo dizendo que o rock tinha acabado. O Lobão lançou um disco chamado Rock and Roll. O Cazuza começou a fazer bossa nova. E veio sertanejo, pagode, lambada. Primeiro veio lambada, né? Veio os baianos, né? Os baianos vieram tomando a indústria cultural de roldão. E a parte da MPB, os caciques da MPB se fortaleceram outra vez. E o rock morreu. E tem aquela coisa do rock ser considerado pouco sofisticado, né? Então, o Lobão fala isso bem, uma das poucas coisas que o Lobão fala bem é que quando você começa a se intelectualizar, quando você começa a fazer rock, passa a ser uma coisa menor, você tem que fazer MPB, tem que fazer. E eu caí nisso aí, eu fui estudar violão assim, numa maneira mais séria, e daí os professores eram todos do jazz, da bossa nova. Todo mundo considerava rock and roll uma coisa menor. Então eu fiquei preso aí nessa armadilha de identidade artística, musical. Ao mesmo tempo, através do grupo vocal Equali, foi um grupo, né, onde eu cantei durante 5 anos. Esse pessoal era todo muito ligado à black music americana, ao soul music, ao funk americano. E quando eu descobri essa música de verdade, assim, né, através deles, eu fiquei totalmente balançado, porque eu falei, pô, eu gosto mais disso do que de rock. Eu cheguei a essa conclusão, né, que eu tinha me encontrado ali, na verdade. E ao mesmo tempo, sempre tive a cadência do samba muito presente, assim, na minha divisão musical. Eu fazia rock, mas a divisão da melodia era sincopada como no samba. Então demorei uns anos de busca. Eu fui buscar dentro de mim, ouvir muita coisa, tocar, até sair o Eu Camelô de Mim. Foram muitos anos de busca interior artística para entender qual era esse lugar onde eu queria estar, que música ia ser essa, onde tudo isso ia se encontrar. E eu acho que eu consegui, cara, juntar. Eu adoro a música nordestina, né? O que mexe comigo é a música de festa junina, mexe muito mais comigo que o carnaval, por exemplo. Sério? Que Muito, bacana. muito mais. Eu não troco a festa junina pelo carnaval, em hipótese alguma. O carnaval pode acabar e a festa junina tem que durar para sempre. Então, Meu Camelô de Mim tem a melodia da música nordestina, com a cadência do samba, com clichês de soul music e de rock. Entende? Foi esse o blend que eu achei no Meu Camelô de Mim. Muito maneiro isso. Cara, tem uma pergunta do Mark Lambert aqui, que foi Sim. entrevistado ano passado no programa. Ele pergunta uma coisa assim: você está morando há algum tempo nos Estados Unidos, até é legal acho, você contar um pouquinho dessa vivência pra gente. E ele marca uma coisa aqui que é curiosa, assim, é uma cultura muito diferente do Brasil, principalmente de como o Brasil está hoje. Como é que você acha que você pode usufruir dessa convivência dessas duas culturas artisticamente nas suas futuras obras, seja num filme, num livro ou na música? Já que você está falando dessa miscelânea, eu achei que era importante colocar essa questão do marketing. Sim, o Mark é meu parceiro, nós escrevemos uma música juntos, o Deep in December, que está no meu EP Laid Out Bare.
E é um grande músico, não só um grande guitarrista, mas um grande músico, né? Um arranjador, cantor, compositor, e é americano. Eu aproveito essa pergunta, Mark e Rodrigo, para anunciar que eu estou voltando, viu? Ah, que Estamos maneiro. voltando agora em novembro. Dia 26 de novembro, estamos embarcando de volta para o Brasil. Que legal, cara. Bem-vindo. Bem-vindo. A Lara veio fazer mestrado aqui. Eram 2 anos. Depois dos 2 anos de mestrado, ela tinha direito a 1 ano trabalhando, né? Como parte do programa de mestrado. Então a gente cumpriu esses 3 anos. E agora, por vários motivos, nós chegamos a pensar em ficar. Foi muito boa a experiência aqui, nosso coração balançou, mas por vários motivos a gente está sentindo também que é hora de voltar para a nossa terra e retomar as coisas que a gente deixou aí também. Então eu levo muita coisa aqui na bagagem, cara. Principalmente a gentileza e a educação do americano, que o americano nesse trato do dia a dia, ele é muito gentil e educado e solícito. E a gente viveu muito de perto também o trabalho voluntário aqui, essa mobilização voluntária que os americanos fazem para ajudar uns aos outros, para fazer as food pantries que eles chamam, né, que são dispensas para doação de comida. Tem várias aqui na região. É, eu levo muitas coisas dessa vivência assim e assim aqui tem um negócio fantástico na cidadezinha aqui, cara, que a gente apelidou de loja de graça, que é um lugar aonde você leva tudo que você não quer mais na sua casa, você leva lá e deixa lá, e as coisas que estão lá que te interessam, você pega e leva para sua casa. Não tem dinheiro envolvido, entendeu? É Uhum. só eles compram tanta coisa que eles têm que se desfazer das coisas deles. E eles fazem assim, eles deixam as coisas na calçada, móvel, eletrodoméstico, deixam um monte de coisa na calçada e botam um cartazinho assim escrito free. Quem quiser pega e leva, cara. Entendeu? Muito Você bom. pega móvel bom, só o cara resolveu trocar, ele bota na calçada e quem quiser leva. Livro, tem umas caixinhas aqui na frente das casas, onde você deixa os livros que você não quer mais usar e pega, não quer mais ler, não quer mais ter, e pega os livros que você achar interessante lá, você leva para sua casa, depois devolve para a caixinha, entendeu? Então são coisas que algumas delas eu acho que a gente podia implementar no Brasil, uma solidariedade assim, mais independente de governo, independente de ação do Estado, entendeu? Agora, na música, para não deixar de responder a pergunta, eu levo uma confiança muito grande, assim, porque eu sempre fui muito bem recebido aqui em todas as vezes que eu toquei. Não só a minha música foi bem recebida, como a minha qualidade de cantor, de músico, entendeu? De tocador de violão, foi destacada também. Então eu me sinto melhor músico aqui do que eu me sentia no Brasil, sabe? Entendi. Mas eu levo esse reconhecimento como confiança para voltar atacando quando chegar no Brasil. Entendi. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. É, Dentro, eu acho que eu te falei, né? Chegou uma enxurrada aqui e tem uma operação que eu vou tentar fazer aqui. Eu não sei se você vai conseguir ouvir. Se você não conseguir, eu leio para você, eu tento ouvir e te passar. José Henrique Nogueira mandou uma pergunta para você. Vê se vai escutar. Mandou aqui. Peraí, deixa eu colocar aqui de novo, ver se dá para você ouvir. Vou colocar para todo mundo ver aqui, que é muito legal. Peraí, vamos lá. Um, dois, três. Tudo bom, meu querido? Então, primeiramente, parabéns por esse programa de um ano. Eu tive o prazer de estar com você e de ser entrevistado. Mas o que eu gostaria de saber é assim, eu acompanho a sua carreira de perto, podia dizer assim, né? Acompanho de perto. Então,
como é que você faz para administrar a sua vida de escritor, de diretor, compositor e cantor, né? Isso e as outras, os ofícios, pai, marido. Mas a parte profissional, como é que você administra isso, Gustavo? Como é que você dá as prioridades? Como é que é isso aí, Gustavo? Primeiro eu quero falar do José Henrique Nogueira, que ele é um grande músico também e foi professor Teu áudio diminuiu aí. Acho que caiu Alô, alguma coisa alô? aí. Alô? Tô te ouvindo Voltou? muito baixo. Então, eu quero falar do José Henrique Nogueira. Ele é um grande músico, foi professor do meu filho, Dante. E um belo dia, eu estava parado na música, né? Naquele tempo. E um belo dia, ele tinha ouvido, eu tinha dado meu CD para ele e tal, não sei o quê. E deu um belo dia, ele me chamou para conversar no estúdio dele. Daí eu pensei, pô, sei lá, né? Vai falar do meu filho, vai falar de alguma coisa assim. Fui lá, rapaz, e ele queria me dizer que eu não podia parar com a música. Que eu não podia ficar fora, deixar de fazer música, que eu era muito bom, que eu tinha que voltar, que isso não estava certo de eu deixar a música de lado, não sei o quê. E foi tão importante para mim esse episódio que eu voltei. Foi daí que eu retomei a carreira e fiz esses 2 EPs que eu fiz recentemente. E vim para os Estados Unidos antes, né, dessa vinda. Eu vim aqui tocar 2 vezes em Chicago, em St. Louis e tal. Então, José Henrique Nogueira tem essa função, esse papel, ele tem esse capítulo na minha vida, sabe? Mas eu quero dizer que hoje, mais do que nunca, eu me organizo assim. Eu me organizo pensando primeiro na família, em dar conta de cuidar da minha família e depois no resto. E aqui nos Estados Unidos eu tive essa vivência muito, muito fortemente, porque a Lara estava estudando e trabalhando, então toda a parte de cuidar da casa e das crianças, de levar em médico, de fazer mercado, de cozinhar todos os dias, enfim, deixar de pagar as contas, né? Cuidar da burocracia, tudo assim eu assumi. E mesmo assim consegui ser muito produtivo artisticamente, né? Escrevi um roteiro de longa que foi filmado agora, lancei um livro, produzi projetos que estão sendo encaminhados, estou fazendo esse programa de entrevista. Então, Tá sendo entrevistado, tá estou sendo sendo entrevistado. entrevistado no meu próprio programa. Então, eu cheguei à conclusão que a gente não vê a vida para fazer carreira e que a sobrevivência é uma coisa, a vida é outra, entendeu? Então, enquanto está dando para levar e as coisas vão pintando, a gente vai levando, entendeu? Deixei de estar focado assim, meu próximo longa, quando vai sair meu próximo longa? Entende? Eu sou um cineasta, eu deveria estar fazendo um longa a cada 2 anos para poder ser um cineasta, entendeu? Nessa pilha eu não tô mais. Agora, o que acontecer, aconteceu. O mais importante é o que acontece aqui dentro, entendeu? Com certeza, né? Com certeza. Cara, assim, em cima disso, o que acontece aqui dentro, o Bruce Gonlevski, né, o nosso Renato Russo do teatro, que fez o Teu Nada a Declarar, ele perguntou assim: você é um artista multimídia, eclético, é cineasta, é roteirista, é músico, é escritor, é pai, é tudo. Qual é o sonho profissional que ainda deseja realizar, Gustavo? Pô, cara, são muitos, né? É claro que, para ser bem sincero aqui, né, para não faltar com a sinceridade,
o sucesso faz falta, né, cara? O sucesso mesmo, assim, fazer um filme que dê bilheteria, entendeu? De repente ver minha música ser mais ouvida, né? O meu livro vender mais, entendeu? Isso faz falta, pô. Isso faz falta. Esse é um retorno que. Mas ele independe da qualidade da obra. Isso eu tenho clareza, entendeu? Não tem a ver uma coisa com a outra. Com certeza. É uma questão de sistema, é uma questão de momento, é, é uma questão de sintonia com a sociedade também, de sintonia com o seu tempo, às vezes. E eu nem sei se eu quero estar em sintonia com o meu tempo também, para falar a verdade, entendeu? Com esse tempo que a gente está vivendo. Então, eu vou continuar fazendo do jeito que eu quero fazer e Deus é quem sabe também, porque se Ele quisesse que eu tivesse feito mais sucesso, eu teria feito mais sucesso. Então, se Ele Entendi. quiser que eu ainda faço, eu farei. Que eu ainda faça, eu farei. E acho que eu não estava, talvez não tivesse preparado também, não, antes. Acho que eu precisava ganhar um pouquinho mais de paulada na cabeça, não sei. Vamos ver se eu vou continuar ganhando até os 89 anos. Eu pedi mais 40 anos de vida para ele ainda. Não sei se ele vai me dar. Você tá com quanto agora, Gustavo? 49 agora em Pô, segunda-feira. enxuto, enxuto, enxuto. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que assim, quando a gente fala de resistência na arte brasileira, o nome do Fernando Eiras sempre é uma luz, assim, e ele mandou um monte de pergunta. Mas antes de eu colocar as perguntas dele, eu queria te perguntar uma coisa que tem a ver com essa questão do sucesso, cara. Assim, eu me lembro que eu fiz no Globo uma matéria em 2006, uma capa que era Cinema Novo, mas era com um N minúsculo, juntando uma galera que ali naquele momento estava bombando. Tinha a Ana Azevedo, tinha a Cristiane Grumbach, tinha o Eric Rocha, tinha uma turma bacana e você estava ali. E assim, eu me lembro que nessa matéria, era uma matéria numa capa do Globo, do segundo caderno, com fotinhas, assim, fotinhas e uma espécie de ficha técnica, né? Na época, o editor, você vai lembrar dele com carinho, o Zé José estava lá, acho que o Zé Amigo. José está aqui ouvindo a gente, que também é um grande diretor, está preparando agora um longa de animação, um projeto de animação. Eu queria te fazer uma pergunta, cara. O que que você acha que aquela geração ali que apareceu, que eu acho que eu te associei ali naquela matéria, produziu, assim? O que que é essa geração que fez cinema no início dos anos 2000 no Brasil, assim? É isso, cara. Eu acho que, tirando o Eric Rocha, que eu acho que teve uma carreira assim de festivais, mais, Internacionais, né? de festivais internacionais mais bem sucedida, mais, né? Ana Azevedo também, né? Teve uma participação em festivais importantes e Em tal. Berlim é grande, é, Né? assim. Mas o sistema dá uma esmagada, entendeu? Porque se você não está tentando fazer é, as comédias, ou se você não está na televisão, o Bruno Safa de Castro estava nessa turma também Tava, e foi tava. fazer televisão, né? E tá fazendo televisão. Então, o cinema dele eu nem sei como é que tá de resultado assim de festivais e tal, mas foi fazer televisão também. É, é, é uma geração que foi exprimida. Eu vou contar um episódio que é o seguinte: quando eu terminei o Mulheres no Poder, eu fiz o Mulheres no Poder do meu jeito, com o dinheiro que eu levantei no banco, mais o dinheiro que eu ganhei da Petrobras. E quando o filme estava pronto, eu falei, pô, agora vamos começar a batalhar a distribuição. E daí o Halder Gomes, grande diretor, grande amigo, né, Grande de, figura. de Cine Hollywood e outros filmes, tantos, fez uma ponte para eu mostrar o filme para o Bruno Weiner da Downtown. E o Bruno gostou do filme e quis distribuir o filme e me chamou para conversar. E ele falou para a gente uma coisa muito marcante. Ele falou assim: Gustavo, quando o filme nasce assim, desencaixado, igual o teu, normalmente a gente não. Ninguém pega. Entende? O filme tem que nascer já
dentro da distribuidora, dentro do esquema, com tudo já pronto para ele até o lançamento. Entendeu? Desde o roteiro já pronto para ser lançado. Então é meio isso, entendeu? A nossa geração fez muito esse procedimento que eu fiz. Que aí você começa a fazer curta, você faz teu curta do teu jeito e manda pro festival e vê se entra, né? Então você acha que vai fazer o longa do teu jeito e vai depois ver o que acontece com o longa, entende? Então até você entender que o caminho é outro e daí até as portas abertas para poder tentar seguir o outro caminho é complicado, cara. Sim, sim, sim. Quando você falou do Safad, o Safad fez uma carreira brilhante como produtor, assim, ele está na produção do último Bressane, que teve em Roterdã, né, o Capítulo, e ele fez muitos filmes da tela brilhadora e fez o Prefeito com o Niso Neto, que é um filmaço, assim, que teve uma carreira internacional importante. Assim, tem muitos nomes daquela galera ali, que encontrou um veio de respiro importante. E eu acho que, assim, cara, de uma certa maneira, a participação do teu Incuráveis em Brasília, abrindo Brasília, né, no ano que teve o Eu Me Lembro, que teve o Veneno da Madrugada, foi uma coisa importante. Agora, falando, né, do Incuráveis, o Fernando Eiras pergunta aqui uma coisa que é muito legal, cara. Como você convive com a saudade de um Brasil que já não há? Você ainda pensa em colher aquela flor do sabiá que já não dá? Né, Fernando? O Fernando é um farol na minha vida, né? Ele é um guru, Cara, tem realmente, né? Aquilo que eu estava falando, a gente, de uma certa maneira, se criou, fez a formação, se preparando para um Brasil que não veio, em muitos sentidos, né? Principalmente culturalmente, sabe? Principalmente culturalmente. E eu acho que a indústria cultural tem muita responsabilidade nisso aí, entende? Do jeito que ela funciona no Brasil. E acho que a escola brasileira também. A escola brasileira, tão ruim quanto tem muita culpa no cartório. E a escola como instituição, né, como sistema, porque as pessoas em si estão lá tentando dar o seu melhor, sei lá. Mas, de qualquer forma, o Brasil é um país inculto, né? É um país, enfim. Mas cada artista tem o seu tempo, né? Você não escolhe o momento em que você nasceu, você não escolhe. Você tem que fazer o que vem do seu coração. Eu sou um cara muito mais do coração do que da razão, sabe? Então, eu só vou continuar jogando minhas sementinhas por aí, do jeito que elas. Eu estou preparando um filme com o Fernando, né? Nós estamos nos organizando para escrever um roteiro juntos. Que maneiro, cara. Vai ser, se sair esse filme, vai ser maravilhoso, cara. Vai ser maravilhoso. Não vou antecipar o que é, não. Mas, cara, sabe, eu fico olhando assim para a história. Eu gosto muito de música barroca, música renascentista, né? Daí você vê a quantidade de compositores que existiram e quantos poucos nomes chegaram até nós, né? Então é isso, você precisa de um caldo, você precisa de muita gente estar fazendo para que os luminares possam despontar, até porque os luminares eles usam isso como plataforma para as suas obras também, né? Então é Com isso. certeza. Eu sou um artista que estou fazendo o meu para que o bastão siga adiante, entendeu? Em algum momento vem uma nova primavera cultural brasileira e a gente que nasceu nesse momento de queda do Império Romano, Com certeza. de fim da Idade Média, entendeu? A gente que nasceu nesse momento, a gente fez a nossa missão de passar o bastão adiante, de não deixar a peteca cair, Uhum. né?
Cara, eu não sei quanto a gente está de tempo, mas eu queria aproveitar. A gente já está 1 hora de live aqui, mas a gente pode ficar horas e horas aqui. Tenho mais umas 2 questões para você, se a gente ainda puder e o público ficar. Acho que eu coloquei todas as perguntas aqui, mas eu queria colocar uma questão minha para você. Cara, a gente começou esse papo falando do subúrbio. Eu acho que é importante, assim, né? Nós dois somos amigos há muitos anos e temos o subúrbio, né, como um lugar de muito conexão, né? Cara, qual que você acha que é a representação hoje que o subúrbio faz, que o subúrbio tem no cinema e no audiovisual? Assim, você acha que existe lugar na ficção brasileira hoje pro que é o nosso subúrbio? Cara, é uma caricatura, né? Uma caricatura. Não sei nem se é uma caricatura, porque a caricatura é o exagero dos traços, né? Mas os traços estão ali e o desenhista exagera aqueles traços, né, da pessoa, ou o artista, né? É, essa caricatura eu não reconheço nem os traços. A verdade é essa, entende? O subúrbio que eu frequentei não tem nada onde eu me criei. Faz tempo que eu não convivo, né, também, né, Rodrigo? Faz assim, eu não posso falar de uma coisa que eu não estou vendo de perto, mas o subúrbio onde eu me criei não tem aqueles traços para serem exagerados, Sim, entende? Não tem. É, eu cresci num subúrbio de migrantes, né? A minha família, por exemplo, a família por parte do meu pai é do Nordeste, a família da minha mãe veio de Curitiba, né? Meu avô veio de Curitiba, é militar, veio para trabalhar na Vila Militar. Mas assim como a minha família, muitas famílias que eu conheci eram assim, de gente que tinha vindo de fora do Rio e se estabeleceu no subúrbio, na Baixada Fluminense. Eu sou de uma galera que não era do samba, que não frequentava a escola de samba. Eu sou de uma galera que tinha poucas interações com o morro, entende? É uma classe média assim urbana, né? Do asfalto, muito ligada à religião, todos muito ligados à religião, e todo mundo trabalho, casa, casa, trabalho, fim de semana, família. Entende? É esse o subúrbio que eu conheço. E, e todo mundo apostando na educação como caminho de ascensão social. sim. Todo mundo se dedicando ao estudo porque sabe que aquilo é o que tem que fazer para ter um emprego melhor do que, entendeu? E para fazer. Tanto que a minha família toda, principalmente por parte de pai, todos os primos estão bem de vida, porque o meu avô já conseguiu botar todos os filhos na universidade, e daí todos os tios botaram os filhos todos, os primos todos fizeram universidade também. Entende? Então, meu avô, que era analfabeto, que era peão de obra, minha avó, dona de casa, que moravam num barracão em Campo Grande, que às vezes não tinham o que comer, os netos todos têm neto com doutorado, com mestrado, todo mundo, Maneiro. entendeu? É esse subúrbio que eu conheço, entende? Não o subúrbio do esculacho. Uma coisa que deu certo, né? Cara, acho que a última questão que eu queria te colocar aqui.
Eu acho que esse lugar que você sempre militou muito, eu sempre me lembro de você falar isso, assim. Eu me lembro de um papo que eu tive contigo, cara, no Odeon, a gente tomando café, que você estava me falando da época da Guerra do Paraguai, que você me falou que a gente sabia onde era o Paraguai, que o Paraguai era todo alfabetizado antes da guerra, e o Brasil era onde começava o analfabetismo. Você pensava muito essa coisa da educação. Mas, cara, assim, eu acho que você tem uma coisa na tua trajetória, né? A gente perguntou muito da tua coisa profissional, mas eu queria perguntar uma coisa da tua trajetória afetiva. Assim, eu vejo você, e eu me lembro da Lara. A Lara sempre do teu lado, a Lara sempre parceira. Cara, qual é a importância da Lara aí pro Gustavo que você virou? Pô, cara, é quase indizível, Rodrigo, porque ela é uma pessoa tão maravilhosa, ela é uma pessoa tão melhor que eu, que me fez, que por conta do amor que eu sinto por ela, eu me esforço tanto para ser uma pessoa melhor, para poder ser melhor para ela, entende? E ela, e quando nós nos conhecemos, ela estava fazendo doutorado em literatura comparada. E eu estava começando a UF, porque eu larguei a ECO, fiquei um ano trancado, só tocando, só fazendo música, e resolvi fazer transferência para a UF, então eu estava começando a UF. Então é meio Eduardo e Mônica nesse sentido, assim, né? Sim. Ela se formou no mesmo mês que eu entrei no vestibular, que eu passei no vestibular. E ela, além de tudo que ela me ensina como ser humano, de tudo que eu do quanto ela me ama assim profundamente, porque só isso explica o fato dela estar comigo. Uhum. É, ela foi uma universidade para mim, cara, assim porque ela fazia doutorado em literatura comparada, então tudo que ela trouxe para mim nas conversas nossas sobre literatura brasileira, literatura universal, sobre cultura brasileira, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, e os amigos que ela trouxe, o João César Castro Rocha, que virou meu amigo também, com quem eu tive longos papos, e, e a biblioteca que ela trouxe, que eu ataquei a biblioteca dela, entendeu? Realmente ela me fez. Ela me fez. Muito Entende? bom. Muitos aspectos. Muito legal, muito legal. Gustavo, assim, eu acho que eu só posso terminar esse papo aqui agradecendo você, agradecendo a Lara, por eu acho que essa parceria tanto, então, sempre tão bacana comigo. E, galera, obrigado. Que semana que vem, aliás, quem é o entrevistado? Entrevistado um colega de Escola Técnica Federal de Química, o Paulo, que é doutor em Química, desenvolveu um granito feito de vidro reciclado, mas fora isso, ele tem uma vida louca, ele subiu os Andes no Uno Mille, velho, ele se Irmão. tirou a América do Sul fotografando, ele criou galinha no interior, ele vai contar um monte de história maluca. Muito bom, muito bom. Cara, vou terminar deixando um pedido aqui. Você não vai lembrar disso, mas eu lembro das coisas. Uma vez a gente estava em Brasília e a gente estava numa mesa de um bebendo e tinha Milen Cortaz. E você olhou pro Milen e falou assim: Rodrigo, tá pensando a mesma coisa que eu? Aí eu, claro que não. O que você está pensando? Aí você olhou para ele e falou uma palavra: Joe. O Joe, para quem estudou na ECO, era uma lenda da ECO. Cara, faça o filme do Joe. Conte a história desse sujeito errático, que é um poeta, foi um poeta aí da zona sul carioca, que marcou a vida de quem passou ali pela ECO. É o poeta da loucura e da excelência. Gustavo, Posso falar duas coisas? gratidão. Posso falar? Pode. O Joe, Deve? ele era paciente do Pinel, né? Ele era realmente, né? Ele era esquizofrênico e tal, doidaço. E ele vendia livro na época, você lembra? Livro. Lembro. Livros usados. Uhum. E daí ele tem duas coisas que para mim marcaram muito. A primeira é que ele assimilou todo o jargão
ali das humanidades, ele assimilou. Então, porque eu batia muito papo com ele, né? Ele Então, ele falava como se fosse um scholar, né? falava como se fosse um estudante de comunicação, assim. Ele sabia falar do jeito que a gente falava. Era muito legal isso. E outra coisa é que ele era poeta, né? Ele gostava de declamar as poesias dele pra gente e tal. E o Sadi, se lembra, né? O Sadi, ele fez uma Lembro, claro. publicação dos poemas do Joe e tal. Então eu li alguns poemas do Joe, assim. Eu já conhecia alguns. Uma vez o Joe tava falando poema e eu vi que ele tinha misturado dois, tinha juntado dois poemas. Eu falei, ô Joe, eu era muito amigo dele, né? Eu falei, ô Joe, agora você misturou aí dois aí, pô, por dois de poema. Ele falou assim, não, é tudo mesmo autor e eu fiz um mix. Tá muito Cara, bom. eu falei, Muito pô, bom. você é artista, ele é que é artista, pô, não sou eu, né, Pô, cara? tá na hora de contar essa história, cara. Fazer dessa história um filme aí. Beleza, Mas beleza, muito vamos bom. pensar isso. Gustavo, parabéns por tudo. Obrigado por você existir, tá aí com a gente. Imagina, Contando, cara. precisando de mim, tamo aí, cara. Galera, obrigado pelo carinho, pelo entusiasmo, pelas perguntas. Beijo enorme a todas e todas e todos aí. Beijão, gente. Valeu, beijão, pessoal. Muito obrigado, hein? Valeu. Até semana que vem. Valeu. Até semana que vem.